A gente está aqui discutindo que na PUC e na USP tem importantes estudos, né? E deveria ser os conselhos tutelares estabelecer uma relação com esses estudos grupos mais avançados, né? Para debater, para discutir a implementação do Estatuto, como está hoje, está e como deveria estar. Por exemplo, a FEBEM, que é os que defendem direito de criança, defendem o direito também da criança na escola. Né? Os programas, quais são os programas? Como são os programas? Como que a população, o povo geral, vem participando também na escola, né, para acompanhar os programas que deveria ter, inclusive, inscrição no CNDCA em relação à garantia de direito, porque, por exemplo, uma criança chega atrasada na escola, tem muitas escolas que mandam a criança de volta. E aí a criança fica em situação de risco, quando a escola é um espaço de proteção. E isso é uma ilegalidade. Então isso tinha que ser dividido nos conselhos para que as escolas, recebendo os meninos e meninas que cheguem atrasados, criança ou adolescente, tenham um espaço para eles ajudar a meninada e falar, inclusive, sobre a importância da pontualidade, para verificar as dificuldades que estão tendo, para que as autoridades tomem outras providências para os meninos poderem com mais facilidade chegar à escola, talvez até buscando em casa, coisa assim. E não se discute isso. Então, o SUAT é um espaço riquíssimo para isso daí. Para discutir junto à universidade, porque a universidade tem o dever também de propagar as dificuldades que acontecem. Você sabe a imagem dos tutelares nas escolas como é? São queridos. Não é, porque não tem. Porque quando a gente estava discutindo o conselho tutelar, o tutelar fosse até a escola para colocar o trabalho deles e tirar esse olhar, essa visão de conselho tutelar só de punidor. E isso o conselho tutelar não fez. Então o que aconteceu? Continuou aquela imagem de que o tutelar é para tirar a criança do e não acolher a criança da maneira que deveria ser. Realmente tem todo um trabalho para ser corrigida a imagem do tutelar na escola. Hoje, se for um conselho tutelar na escola, corre o risco de ser linchado. Porque o tutelar é tutelar dos direitos da criança. Mas é entendido mais como polícia de... Como órgão repressor. Eu vou dar um exemplo de uma situação que nós pegamos recentemente e duas crianças que eles eram do... Vamos fazer a reunião nessa disposição mesmo, aí muda a Câmara. Não, porque não vamos dar um bate-papo por enquanto? Não, vamos começar a pegar, senão... Vamos sentar na mesa ou faz aqui mesmo? Eu não estou acomodando aqui. Quer mudar? Dá para mudar aí? Ó, como foi decidido na reunião passada, a gente vai fazer a experiência de streamar a reunião. Streamar quer dizer colocar ao vivo essa reunião na internet. Olha ele, preocupado. Desculpa. Veio buscar? Veio buscar? Nossa, já terminou, a gente veio pra cá. Já terminou, sério? Era 10 horas. Tá falando sério? Mas não faz reunião muito demorada não, tudo bem? Não é para ter certo, né? Não é sempre, mas... Vamos sentar na mesa? Quem abriu? A reunião de reunião de quem? Não, do setorial. Rapidinho. É setorial do Partido, né? Fiquei dividido. Saúde do... então é setorial também. Essa não dá para... Essa Não, é a eu tenho agenda. outro, lá na Essas Mara. agendas é para... E tem outro lá no São Miguel. Agora? Está tudo Vai embora. Está tudo novo. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos já. É importante que fique para o lado de lá para conseguir pegar mais gente. Se ficar desse lado de cá vai ser mais difícil de pegar. Você tá tecnologia, tá? Vamos ficar mais aqui, ó. Agora eu vou começar a participar. Vocês já não queriam que eu sentava muito lá, agora já estão mandando. E agora vai ficar visto assim, todos os conselheiros de direito que não tiveram no fórum, vai ser visto
na internet todo mundo olha. Tá Está faltando, sendo filmado. tá faltando ano, tá faltando isso Quem aqui. não vier na reunião do fórum, ó, já vai ser denunciado pela ausência. Naturalmente. Não, e agora a reunião do fórum vai ter muita gente. Vai ser. Dá pra saber quantas pessoas estão assistindo. A gente vai registrando todo mundo que tá ouvindo. Para realmente voltar. Vou ficar aqui para ver o que é que você consegue. Você tá do seu lado aí, viu? Senta. Essa parte aqui é mais. O microfone funciona? Você quer testar o microfone? Funciona. Só apertar aqui, né? Aperta embaixo. Isso. Então, está ouvindo? Ouvindo? Está, né? Opa. Vem, passa. Por favor. Senta na mesa que a gente está filmando. Na linha do tiro. Ali ou não? Pode sentar pra lá. Não, pra lá é melhor. Então, como... Aqui tá. Tá tudo bem aqui? Tá. Não pegou fogo ainda não. Pega daqui a pouco. Na reunião passada, a gente ficou de fazer a experiência de todas as reuniões do fórum ser televisionadas. Então ela vai ser online. O que está passando aqui, qualquer pessoa do mundo pode estar assistindo ao vivo o que a gente está falando aqui. Tempo real. Em tempo real. O interesse. Não, nesse momento, essa de hoje ficou, pela proposta do Globo, ficou para fazer um teste, para saber como é que é. Porque muita gente nunca não conhece tecnologia nova, que conhece televisão. É a mesma coisa da televisão. O que a gente falar aqui vai ficar registrado na máquina, né? E ela é possível mandar para fora, pela internet. Nesse momento não está mandando para fora. Por quê? Porque nós temos que cadastrar o computador na Câmara antes, para pegar sempre para utilizar a banda larga da Câmara. Exigência administrativa e do regimento. Do regimento da Câmara. Então, a gente tem a plaquinha de internet, mas no subsolo a plaquinha não pega. Mas se tivesse lá em cima, no oitavo, a gente estaria pegando o sinal e estaria transmitindo com a plaquinha. Mas aí qualquer outra reunião que for feita aqui no subsolo, o computador tem que vir aqui para ser cadastrado para que a gente possa usar a banda larga, senão não é transmitido. E se essa prática for estabelecida, né, o que é que pode vir a ocorrer? Como possibilidade? Vai ser a questão de uma pessoa que não pode vir, pessoas que não podem vir para a reunião, acompanhar a reunião em tempo real. E vai ter também, se a gente colocar o data show, a gente vai poder estar vendo ao lado pessoas fazendo alguma pergunta ou qualquer coisa. Isso, se a gente quiser responder a alguém, ou se a reunião comportar a entrada de pessoas que estão fora participando, aí é a questão da ordem da reunião assimilar ou não. Ou então, questões que foram levantadas, entra depois na pauta de uma próxima reunião. Tá? Então, mas que todos que estão presentes vão ser vistos. Então, isso acho que é uma ferramenta que socializa, mesmo no mínimo de participantes que possa ter, mantém a reunião em pé, né? Motiva mais gente a participar, né? Pessoas de fora podem acompanhar e a gente pode ser que isso seja um processo de reversão dos esvaziamentos que estão ocorrendo nos organismos do movimento popular. E na medida que essa tecnologia já está ao alcance do movimento, a gente vai lançar a mão dela para poder socializar mais, de uma forma mais efetiva, as discussões que estão existindo sobre o tema. E o tema é prioridade absoluta, que é a criança e adolescente. Né? Silvio, como a gente está ainda no momento, né, de abertura da reunião, também é importante lembrar os temas, né, que nós vimos tratando nos
últimos meses, nas últimas reuniões. E um dos temas é com relação à Lei 12.010, a Lei 2015, a lei, ou seja, a Lei da Convivência Familiar, aquela também a Lei 2038 sobre a criança que eu... Não, você não está funcionando o seu microfone. Dá uma, liga ele. Ele só tem que apertar o botão. Ah, não, tá. É que é tão sensível que nem você está conseguindo perceber. Mas, e a Lei 2015, que é aquela que tratou sobre as questões de punição a quem promove abuso sexual e tal. Então, é um dos temas que a gente tratou no dia 4 de novembro, numa reunião, inclusive estimulada como oficina, né, pelo Instituto Polis. É um trabalho conjunto que nós vimos fazendo na área da infância, da moradia, da saúde e da assistência social. E o nosso foi no dia 4, e no dia seguinte, a reunião ordinária do Fórum, no dia 5 de novembro, nós encaminhamos como uma das pautas que a gente deve tratar, né, no data de hoje. A outra pauta é a retomada das comissões, né, porque é sabido que o ideal que se quer, que se praticou, com mais ou menos êxito, é que tenha as comissões do Fórum para tratar dos assuntos específicos, né, criança e adolescente, comissão de formação, comissão de comunicação, de articulação, as diversas comissões que tem no Fórum. E hoje elas não estão, por motivos óbvios, quer dizer, a escassez de participação dos nossos companheiros interessados na criança não tem impedido que a gente dê encaminhamento, como outrora fizemos em alguns momentos, das comissões, né, que trazem os assuntos discutidos pelo Fórum. Então a gente precisa tratar dessa forma e agregar os grupos que vão ficar nessa ou naquela comissão. O outro é a proximidade com os fóruns regionais, que a gente continua muito dissociado. Temos aqui o Fórum Cavaquara, o Fórum da Frontiana, o Fórum da Freguesia do Ó e tantos outros de Guianás, que nós precisamos ter os companheiros, né? Taim, e ainda mais agora, com essa novidade que foi apresentada inicialmente pelo Silvio, né, que a gente está deixando de ser só uma reunião presencial, e é importante que os conselhos tutelares estejam também mais presentes, até por essas alterações que vêm ocorrendo no estatuto, que tem mudado a abordagem, que tem alterado todos os procedimentos, né? Não só do Conselho Tutelar, mas também do Conselho Municipal. Até nas questões do fundo municipal, as alterações, a gente precisa aprofundar essas alterações e nós devemos trazer essas mudanças de forma muito pública, né? E hoje eu já adianto para vocês que até na USP, na Universidade de São Paulo e também na PUC, essas discussões estão em voga, né? Então, de repente, quando a gente pensa que está avançando, discutindo no grupo, só no grupo dos conselhos gerais ou só no Conselho Municipal, essas discussões elas estão se dando em outros espaços e que nós precisamos trazer, agregar, possivelmente dessa forma virtual que o Instituto Lidas, a Fátima e o Silvio à frente e a Luana vem criando bastante facilidade, né? Eu estou fazendo essa leitura porque nós estamos num número muito pequeno também de integrantes da executiva, até um grupo de apoio que também veio para se juntar, para reforçar essa retomada, essa nova vida, essa nova forma, né? E é importante que a gente veja também valorizado nesse momento, principalmente pelos conselhos tutelares na cidade, essa forma com que a sociedade, né, vem valorizando a democracia participativa, né, como uma saída para essa dificuldade que vê na democracia representativa hoje, porque muitos aí estão voltados para um processo eleitoral, né, somente. Então a gente acha que é importante, a partir da infância, então, como historicamente a gente tem feito, retomar as questões da forma que nós estamos aqui assinalando, né, desses temas e, no último caso, né, principalmente com outros que participam do movimento da infância, agregar a nova direção
coordenação do fórum. Assim eu vou conversar a apresentação, mas só lembrando, né, que a gente tem que aproveitar essa inovação, traz um monte de coisas para a gente analisar. Por exemplo, vai mostrar quem fala mais, que ocupa a reunião toda, vai mostrar quem não fala coisa nenhuma, vai mostrar quem lê jornal, vai mostrar quem fica futucando com o outro, né, vai mostrar todas as questões do que é realmente essa reunião. Né? Então a gente precisa tomar consciência dessa situação. Né? Então seria bom fazer uma apresentação, né? E tirar alguém para coordenar. Você coordena, Lula? Tudo bem, Lula? Eu vou coordenar? Então vamos fazer uma ligeira apresentação, começando por mim. Eu sou o Silva, eu sou da executiva do Fórum Municipal. Polícia, CMTCA. Joaquim do Fórum DCA 100. Dorival do Fórum Municipal do Executivo. Marcos Augusto. Então, repete. Marcos Augusto da Vila Maria. Abreu do Fórum Regional do Itaí. Antônio do Conselho Tutelar Vida Prudente. Puxa, está escrito puxa. Maria Lúcia Casa Verde. Maria José, fora do CA, União de Mulheres de São Paulo. Já registrado aqui. Fátima, do Fórum da Mirim, participo do Fórum Municipal também. Então, a gente está nessa fase inicial, a gente deve devolver ao possível, se a gente tratar imediatamente desse tema, que é essa forma nova de comunicação. Né? Mas eu só quero assinalar antes, né? Como informe, a gente pode fazer depois. Você pode esclarecer, se quer dar continuidade à questão que você iniciou? Não, eu acho que deve ser uma prática que a gente tem que implementar nos fóruns, né? Depois tentar socializar isso, mostrar que isso é possível, não é nenhum bicho de sete cabeças. Claro, requer algum dinheiro, mas um pouco, 12 mil e poucos reais, juntando algumas entidades, cotizando alguma coisa, todos os fóruns regionais podem ter esse instrumento à mão, né? E podem estar socializando todas as discussões que estão se dando em todos os cantos da cidade. Ou mesmo o Fórum Municipal pode estar criando uma equipe de jovens que faça essa cobertura dos fóruns regionais ou outras reuniões de interesse da infanto-juvenil. Né? E que haja realmente isso. E outra, nós temos que levar isso para o CMTCA. Né? As reuniões do CMTCA podem também sofrer esse mesmo processo. Está vendo a reunião lá, todos nós estaremos acompanhando. Por que não? Não é uma reunião privada, né? É uma reunião pública. Então, tem que ser pública, vamos tornar efetivamente público. Então, isso deve ser uma prática que incentive a participação, que incentive o controle social. Essa é a nossa compreensão. Agora, tem algum outro comentário de vocês sobre essa questão? Eu gostaria de comentar. Okay. É Silva, né? Silva. Foi iniciado esse ano, através de um convênio com o Condeca, com a Rede Social São Paulo, Rede do Saber, que faz parte da Secretaria do Estado, um curso nessa modalidade. E eu logo me inscrevi quando soube, inclusive na área do direito da criança e adolescente. Acho que o Dorival tem conhecimento dessa ação, né? E foi, assim, disseminado pelo Estado de São Paulo todinho. Porque as escolas do Estado, elas têm uma sala de informática. Não são todas, não. Mas muitas das escolas do Estado têm um laboratório de informática, assim, minimamente estruturado. Com os computadores mais modernos, com o data show, com a ligação com a internet e tudo. Então, eles geravam o programa aqui de São Paulo, e no Estado de São Paulo todinho se inscreveram pessoas, e em cada cidade, em cada bairro, foi escolhida uma escola para ser um mini auditório daquela reunião, daquele curso que estava acontecendo gerado aqui em São Paulo. Acho que está na Praça da República.
E foi uma experiência assim marcante, porque logo que na primeira reunião que teve, a proposta que eu fiz é assim, transformar isso num fórum. Isso aqui é um fórum. Porque o tempo todo a gente tinha inserção, vinha o cara lá de Ribeirão Preto e colocava uma questão, eles respondiam daqui, depois entrava a gente da Vila Mariana e complementava. Foi uma coisa, quer dizer, claro que isso tudo demanda um tempo, né? Você não pode abrir para 1.500 perguntas, mas foi uma experiência assim, muito rica de você ter participação de gente do interior, né? Então focalizava as salas, mostrava as salas com muito participar daquela região. Tudo ótimo, estava planejado para ter 7 reuniões, só que a última reunião não aconteceu, porque parece que, não sei o que aconteceu com o governo do estado lá, que ele parece que tirou a sala para fazer esse curso. Então esse curso que era para terminar em agosto, foi prorrogando, essa última reunião não está por acontecer. Mas assim, essa ideia que vocês estão funcionando do fórum nesses modos é assim, uma coisa muito bacana. Acho que inclusive os fóruns regionais vão poder estar, se eles não se organizarem lá, o mínimo as regiões podem estar entrando no municipal e estar falando lá, acessando a Lemistão, está muito bacana isso. Muito boa essa iniciativa. Só o Marcos havia se inscrito, acredito que o senhor vai comentar. Eu só estou achando importante que a gente tire alguém para secretariar a reunião também. Né? Nós não tiramos isso, né, Silvia? Você pode secretariar? Posso. Os principais temas, para depois a gente compor a pauta. Só pegando os temas para a gente abrir. O Marcos falou, você quer solucionar sobre. Não, normalmente vamos ver se tem mais observação. Perguntas deve ter muitas. Então, eu queria só assim, a ideia é boa, né, o projeto é super interessante, né, a gente dá os parabéns por a iniciativa. Agora, como o Silva mesmo colocou, tem um custo, né? Tem um custo. E aí eu tenho uma preocupação assim, Silva, quem é que vai assumir esse custo, né? Quer dizer, a gente sabe que o fórum não tem, né, os fóruns regionais mesmo, você não tem de onde tirar recurso, né? Você vai falar com as entidades para poder cotizar isso na região, é complicado, né? Porque a gente tem experiência dos fóruns regionais e a maioria são os militantes, né? As entidades, poucas participam, né? Então, a preocupação é só mais nesse sentido, né? Porque assim, um computador e uma câmera daquela ali, uma estrutura dessa aí, você falou mais ou menos R$2.000. Isso mensal, né? Não. É fixo, é só... São os dois. Se tiver um laptop e uma filmadora, você está fazendo a coisa. Tá, mas aí o custo mensal seria... Não tem custo mensal. Não tem custo né? mensal. Não tem custo mensal. Não tem custo mensal. Não, seria à disposição das pessoas vir aqui, isso é trabalho militante. Sim. Não tem, não está encarado como trabalho profissional, mas nós podemos também estar criando um curso permanente de web, né? De TV web, com os jovens que queiram participar das diversas regiões de São Paulo. A gente ensina, cria um profissional na área e a contrapartida deles seria estar filmando todas as reuniões que foram indicadas pelo Fórum Municipal. Né? Esse é um curso que pode ser dado. Nós podemos fazer isso. Um curso para as pessoas poderem manusear os equipamentos para saber como... Os equipamentos. Esses equipamentos são nossos. Né? Esse equipamento tem coisa que tem equipamentos da Casa dos Meninos e tem equipamento do Lidas. Hoje o Instituto Lidas, todo o financiamento do Instituto é de prestação de serviço. Então a gente não tem relação com o governo no sentido de verba a fundo perdido. Todo o dinheiro que nós arrecadamos é trabalho nosso. Então a gente aplica numa filmadora, aplica numa máquina qualquer, mas isso aí é quem decide isso somos nós, porque o trabalho é nosso, o dinheiro é nosso. A Casa dos Meninos tem alguns projetos, como é um ponto de cultura, recebe dinheiro do caso aqui da Secretaria de Cultura do Estado. Então lá lá prevê um curso de TV web. Então esse curso pode ser um curso na prática
e com estágio ao vivo, no sentido de estar relacionando esse trabalho com, em vez de filmar um gato pulando, vai filmar uma reunião no fórum. O exercício é concreto já, aplicado e trazendo conhecimento e fortalecendo o movimento. Né? Então é apenas uma ótica de aproveitar melhor os recursos públicos. Tá certo. É só para, se tiver, eu mesmo tenho interesse de filmar lá o fórum, né? Fazer, né, nas reuniões do fórum, e a instituição que eu represento tem os equipamentos, né? Só precisa aprender como mexer e como fazer, né? Quer dizer, então, é uma questão só de como operar o equipamento e depois transmitir para os meninos ou as pessoas que estão lá. Todos os softwares, para seu conhecimento, todos os softwares são livres. Não se paga nada pelo software, que a gente utiliza software livre, que essa é um grande patamar da libertação do nosso povo, é software livre, né? E que qualquer um que queira aprender está aberto, então não tem dificuldade, é só aprender e começar a usar. E é fácil, viu, gente? Não é difícil. Tem o Antônio que quer falar e depois a gente vai ouvir o companheiro que chegou. É melhor já apresentar, né? Isso é só apresentação. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Josival, conselheiro tutelar de Itaquera, Zona Oeste. Bem-vindo, Josival. Então, dentro da proposta de implantar o sistema, tudo que o senhor colocou, eu queria entender um pouco essa participação das pessoas nessa reunião. Então, online, as pessoas participam. Participam, tá. E essas pessoas, cidadãos ou militantes, eles vão estar contribuindo para essa reunião do fórum, certo? Certo. Tá. E quanto eles colocarem alguma situação de algum adolescente no ar, não é complicado? Tem que ter um objetivo, né? Eu acho que tem. Isso é quem vai estabelecer as regras da reunião é o próprio coordenador. E a coordenação da reunião. Então, se você vê qualquer coisa que não é pertinente ou que fere a ética ou expõe a criança ou adolescente a qualquer tipo de dificuldade, isso aí na hora você... Tem como interromper, né? Depois qualquer... Porque a internet hoje está... Né, precisa tomar muito cuidado. Essa é a minha preocupação. Para complementar, mas assim, cada pessoa que acessa um equipamento público, vamos dizer assim, da internet, ele tem a responsabilidade que ele vai responder pelos seus atos, né? Então assim, nós estamos numa reunião do fórum, quer dizer, está aberto ao público, mas a pessoa que vai entrar, ela tem que tratar de assunto relacionado com o fórum. Você não vai querer entrar num assunto aqui para tratar a respeito de uma denúncia de um conselheiro ou denúncia de um coisa. Não, tem uns fóruns específicos para isso, né? Então, é só... Desculpa, Silva, mas é assim... Então, a internet, acho que sou até viciado na internet, que eu fico mais de 10 horas, né, no computador. Né? Então, você acaba aprendendo muita coisa. Não aprende a mexer nos equipamentos, mas a utilizar a ferramenta é muito importante para isso. Isso é muito bom, que é isso que contribui, né? Mas aí, Gabriel, você tem que ver que são pessoas, são cidadãos, né, que de repente ele conhece o Estatuto da Criança, mas ele vai acessar a internet e ele vai colocar a ideia dele, as denúncias dele. Né? É isso. Eu gostaria de cumprimentar pela proposta e pelo projeto, até porque assim, uma das coisas que a gente identifica na região periférica, principalmente quando se fala com a juventude, é essa dificuldade de acesso. Às vezes a pessoa está lá, vamos dizer, Cidade Tiradentes, São Miguel, Paulista, então você convida para uma plenária, alguma coisa, você tem essa dificuldade. E o jovem hoje, a população no geral, com essa vinda, que já não é a vinda, né? Porque a internet já está há um tempo aí. Mas com essa questão da internet,
Hoje, para você falar online, para fazer as pessoas participarem, Só o é se bombeiro, inserir. Abreu. É fazer essas pessoas se inserir. O Abel está tentando mexer com o ar. Tem que falar com o bombeiro. É, ele que tem o controle. A gente tem que solicitar a presença do bombeiro. Se você esfriar, as outras pessoas não aguentam o frio. Apagar o fogo. Não, mas se esfriar um pouquinho, tudo bem. Tá meio quente, né? Ou não? Tá, vou continuar, desculpa. Tá, então, complementando, o que a gente identifica, e quando conversa principalmente com a juventude, é que a juventude é muito ligada hoje nessa questão da internet. Né? Então, é uma ferramenta importante, porque essa liberdade que outrora tiveram outras gerações, a liberdade de hoje é diferente. E aí, eu acho que aí o fórum, né, no sentido geral da palavra, ele entra como educador também. Né? Ele vai, o jovem, quando ele vai acessar, não só o jovem, uma pessoa que faz o trabalho lá com a sua entidade, etc. e tal, ele vai aprender algumas questões importantes do movimento da criança e adolescente. E é isso que a gente tem visto, as pessoas têm chamado a gente para ir conversar, para ir falar sobre o projeto isso e aquilo, e tem essa dificuldade. Né? Quais são os órgãos, como é que funcionam as entidades, aonde é que estão localizados. Então, a importância desse trabalho que está sendo feito no fórum, e eu acho que cabe a nós divulgar, porque eu acho que quanto mais se divulga, mais vai participar. É um trabalho que você começa, e com o tempo, as pessoas elas vão se acessando, elas vão se incluindo. Né? Que nada mais é que eu vejo que é uma questão de inclusão, na verdade, do projeto. Eu acho que é importante até a tua fala, e foi bom que você falasse até antes, né? Porque hoje a gente está tendo, até pela ocasião, né, do encontro que ocorreu também, um outro encontro, trouxe conselheiros tutelares num momento como esse, que a gente está iniciando esse processo de reunião online. E lembrar que o Conselho Tutelar, como diz o artigo 131 do ECA, né, e como diz também a história, que os conselhos surgiram dos fóruns, tanto o de direitos como o tutelar, que o tutelar é uma representação, uma designação que a gente costuma falar, da sociedade, né, no artigo 131. E, no entanto, o fórum, né, costuma ser lembrado pelos tutelares exatamente nos momentos em que para os tutelares, né, surgem dificuldades, né, que quando ele procura apoio, fica com dificuldade de encontrar esse apoio, esse respaldo que os representantes de governo, por exemplo, eles têm na sua secretaria, prefeito, né, mas o tutelar, quando ele é pressionado, seja pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, pelo traficante, né, raramente ele consegue ter um respaldo, né? E ele deveria procurar esse respaldo exatamente nas comunidades, nos fóruns, né, no espaço da sociedade civil. Então, eu acho que quem sabe com essa retomada, essa renovada de forma de trazer essa discussão, o tutelar ele venha se reaproximar do fórum e a gente possa fortalecer a luta do fórum e dos tutelares. Alguém mais se inscreveu? Que me escapou aqui se tinha alguém. Né? Só eu esqueci de comunicar, acho que a Luana já tinha avisado, a Luana, ela está em fase de provas, final, está fazendo prova hoje, não dá para vir. A Cláudia também deveria estar aqui, mas ela ligou pela manhã que ela teve também um imprevisto aí, que ela também faz parte da executiva. E a Regina, tem notícia dela? Sim. Acompanha a Regina? Ela está viajando, está voltando hoje de manhã. E a gente vai ter que ter o hábito, não agora porque a gente não está enviando informação, né? Mas de estar retomando a cada momento o que a gente está tratando, né? Quando se estiver ocorrendo, que é a criação da reunião virtual, online, né? A gente vai ter que retomar, criar esses hábitos para quem estiver ligando o aparelho, o computador e tal, possa acompanhar a dinâmica da reunião. Quanto tempo nós devemos tratar desse assunto, Silva? Porque
As outras situações, elas estão muito presas a esse tipo, essa possibilidade de comunicação, que é uma reaproximação com os fóruns regionais, que a gente vive solicitando, né, essa reaproximação, e também o fortalecimento, a retomada, né, das comissões, o funcionamento das comissões, né, que são as principais causas. Cabe a nós aqui na reunião decidir depois, porque isso está sendo feito como teste, está só sendo gravado aqui na máquina. Mas se nós deliberarmos que essa reunião vai ser aberta, então a ata vai ser a própria visualização da reunião. Então a gente vai dispor na internet e mandar pelo endereço de e-mail do fórum, dizer, olha, veja a reunião, dia tal, que tratou disso, 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 e fica aberto para todo mundo ver o que é que a gente conseguiu, os nossos avanços e os nossos limites, né? E as propostas de superação que por acaso saíram daqui. Então isso aqui cabe a nós deliberarmos se liberam ou não a reunião de hoje. Eu vou até perguntar para o Silvio, Fátima, mas eu acho que, né, da viabilidade, Silvio, de a gente também estar ouvindo nesses momentos, provocando, né, nesses momentos, os posicionamentos, né, do Adelino Nogueira, né, do Dr. Edson Seda, né, de outros especialistas da área que, não tendo grandes dificuldades e tendo a boa vontade deles, eles sempre poderão participar da reunião, entrar querendo, na verdade. Só lembrando das possibilidades amplas que a gente tem, porque as pessoas aqui já são conhecedoras, né, da prática e da importância de pessoas que são bastante balizadas, né, do conhecimento do direito e principalmente das dificuldades que a gente tem entendendo, né, possam estar participando da reunião virtual. Sim. Se eu pudesse, não sei se sugerir ou perguntar, mas a nossa técnica lá militante, seria interessante que ela fizesse assim uma mini explicaçãozinha de como a gente pode acessar de casa, para a gente entender como funciona essa reunião virtual, se precisa só de uma webcam, ou se precisa de uma... Aqui o Abreu também falou que é fanático por internet, mas tem uma dificuldade, porque todo mundo no fundo tem uma dificuldadezinha de lidar com a máquina ainda e tal. Então acho que para esclarecer quem está aqui, acho que depois até em futuras reuniões, poderia ter uma inserção dela falando disso. Também acho que quando houve aquela preocupação das inserções que vão... A gente viu isso lá nesse curso que a gente fez. Tem uma pauta a reunião. Não é porque o fórum vai estar sendo... Alguém pode acessar uma pessoa e entrar com outro assunto que não... O fórum segue a pauta que é a coordenação e aquilo tem que ser o pertinente. Você pode se pronunciar, Tati? Nossa, então são etapas que a gente precisa... São algumas etapas que a gente precisa de resolver. Por exemplo, a primeira coisa é... A partir de janeiro, né, na próxima reunião, a gente vai transmitir e qualquer pessoa que colocar lá no endereço, a tela já aparece na hora, não tem segredo. Então, de casa eu consigo acessar. Isso, você vai colocar o endereço lá na página da internet, na hora já aparece, dá um play, ele já começa a rodar na hora. Não precisa de mais nada, sabe? É simples para assistir. No caso da pessoa estar em casa e quer intervir, aí são as etapas que a gente vai ter que decidir. Por exemplo, tem como a pessoa assistir e a gente colocar um chat de escrita. Isso é super simples. Aí a pessoa pode escrever e falar assim, olha gente, eu acho isso, em vez de falar, é só escrever. E aí a gente coloca um data show e aqui a gente pode ir lendo o que as pessoas que estão assistindo estão falando. Isso é um jeito, é super simples, dá para fazer. Pode aparecer a imagem da pessoa. Aí, um outro momento, dá para a pessoa também a gente colocar a possibilidade da pessoa falar. Mas aí já perde outras coisas. Mas dá para fazer também, não é grandes coisas, mas dá para fazer. Mas então são etapas que a gente pode ir melhorando. Na próxima reunião, eu sugiro isso, que esteja aberto, a gente transmitindo e coloque o chat. As pessoas podem ir escrevendo. Se quiser intervir, a gente decide. A pessoa escreveu qualquer coisa lá, a gente, na reunião presencial, define se aquilo que ele está escrevendo, se entra ou não, enfim. Também fica parando a reunião para ficar lendo tudo que o povo está falando. Enfim, aí a gente tem que ir. Eu acho que a partir agora da próxima reunião, a gente vai trabalhando a melhor forma de ter a organização. A gente vai se educando com a nova tecnologia.
Aí a gente vai aglutinando possibilidades. E aqui você tem o data show para fazer isso? Tem data show, então é tranquilo. Então assim, eu acho que ir melhorando agora, a gente vai se organizando mesmo e vamos se readaptando. As possibilidades elas estão colocadas hoje, não tem grandes... É muito simples mesmo. Se eu for numa lan house, eu consigo acessar também? Tranquilo? Qualquer ponto de Qualquer internet. ponto, telecentro, escola, entidade. Qualquer ponto. Qualquer lugar que tem Depois internet, o fórum pode seguir esse exemplo que você deu de começar a colocar, incentivar algumas escolas, grêmios estudantis e ir acompanhando a reunião dos fóruns, entendendo e vendo como é que está sendo concretamente ali a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Mas que uma coisa que eu achei interessante que você falou, e que dá para fazer, é um filme, um videozinho, pode no YouTube ou em qualquer outro lugar, explicando um pouco como fazer isso. E aí fica mais fácil disseminar mesmo. Isso até apresentar antes da reunião do fórum, o e-mail da reunião do fórum também está apresentando essa mensagem. Tá? Legal. A gente conseguindo os procedimentos todos e obtendo uma aval positivo da administração aqui da Câmara, pode perdurar ainda algumas dificuldades que são os pontos para inserir o computador, tentar na internet aqui, né? Porque senão a gente não podia trazer o notebook e aqui para fazer os testes, né? Então temos duas pessoas que receber as mensagens e a gente também para testar daqui mesmo, a gente mandando mensagem para ver se está circulando, né? Só que o ponto de internet ainda não vai ser possível a gente conseguir, né, Silvana? Não, durante a semana, durante a semana tem que vir aqui cadastrar o notebook. Então, aí eles vão te dar uma senha. Então, uma senha para as pessoas acessar a internet. É que no caso a gente não cadastrou o nosso. E aí a gente pode cadastrar o notebook aqui? De segunda a sexta. Olha, eu não sei quem Isso a gente vê aí na Câmara, não tem como. Ele falou assim, isso. É para vencer essas barreiras que parecem pequenas, coisas simples, mas a gente precisa... Só para ter uma ideia da dimensão das possibilidades, a gente pode estar fazendo a reunião aqui e a secretaria dessa reunião pode estar sendo feita em Manaus. Uma pessoa de Manaus que está disponível, né, e tem conhecimento prático de secretariar uma reunião, lá de Manaus ele está assistindo, secretariando, fazendo resumo e fazendo tudo. Eu acompanhei o fórum de colegiado nacional online também. Online. Eu acho até que, falando em secretariar e reuniões virtuais, vamos falar de uma reunião prática, as coisas práticas acontecem assim nas reuniões, que é de a gente poder dever, né, passar uma lista de presença agora, para depois entregar para a coordenação, a associação. Só uma questão de ordem agora, não. Já está definido esse ponto aqui, tem uma pauta, eu queria sugerir uma inclusão, não sei se seria mais como em fórum ou seria uma inclusão de pauta de fórum regional. Pode ser? Dependendo do assunto, pode ser como fórum regional. Pode ser como fórum, então, porque assim, nós lá da Coruçá especificamente, nós fizemos, na conferência, nós criamos o fórum regional da Coruçá, né? Nós tivemos várias reuniões, né, da comunidade e criamos o fórum regional, porque tem o fórum regional do Itaim, e na expectativa de criação do Conselho Tutelar da Coruçá, né, porque aquela região, para quem não conhece, é uma região de 480 mil habitantes, Itaim e Coruçá, então nós fizemos uma articulação e criamos o Fórum da Coruçá. E aí criou-se toda uma estrutura do fórum e o coordenador do fórum ficou responsável. Creio que ele nunca veio, né, porque a gente está até com dificuldade de encontrar ele de volta para as reuniões, porque é o Robson, acho que ele até falou nas conferências contigo, né? A gente convidou para a abertura do fórum, tal, a gente fizemos baixo assinado no fórum, colhemos baixo assinado, fizemos todo o movimento. Só que o coordenador acabou se afastando por uma questão pessoal, por uma questão de necessidade de sobrevivência, não é o caso, mas nós demos continuidade, né, na vida do fórum. E aí eu estou colocando aqui que a gente vai trazer a documentação lá do Fórum Regional da Coruçá, porque mesmo não criando o Conselho da Coruçá, nós queremos manter
essa articulação do Fórum da Curuçá para continuar fazendo as discussões e deu muito certo, porque a ABEC, a Associação Marista, foi feito lá dentro e a gente começou a fazer algumas formações, né, com parceria com as entidades locais, né? Então a gente tem uma pessoa da ABEC, não estou aqui falando o nome dela, mas estou só citando o local que a gente fez as formações e tem uma pessoa que representa, que é da entidade, que começou a fazer a articulação junto conosco, né? Então a gente continua e quer dar continuidade. A gente está oficializando aqui no fórum que existe agora o Fórum Regional da Curuçá, né? Teve a participação do coordenador do Fórum do Itaí nessa fundação. Fizemos uma plenária, foi bastante proveitosa. Fizemos várias formações lá nesse local e a gente está dando continuidade, tá? E eu estou representando agora o Fórum Regional da Curuçá. E não tem o conselho tutelar de Curuçá? Não tem? Não tem o conselho da Curuçá. E a gente está lutando, colhemos baixo assinado, temos mais de 5 mil assinaturas lá, de pessoas pedindo e parecer, exigindo a criação do conselho da Curuçá. E a gente pede ajuda aí do fórum para poder, quando a gente trazer esse documento, encaminhar para o CNDCA, para que se crie o conselho da Curuçá, considerando todas as diretrizes e as normativas do CONAN, que tem que ser a cada 200 mil habitantes, tal. Tá bom? Eu acho até que é importante também a presença dos conselheiros tutelários, né? A proximidade da eleição dos conselhos tutelários também. Essa novidade do fórum estar fazendo as reuniões online, no tempo real, e desenvolver outra vez o site, né, do Fórum Municipal. E com a possibilidade de os conselhos, né, como os setoriais, dos tutelares, incluírem na pauta de suas discussões essas novidades que estão ocorrendo. E a viabilidade, inclusive, dos conselheiros discutirem, porque pode criar outras facilidades, como a relação com os meios de comunicação local, para dar conta do artigo 136, inciso 9, que o Antônio estava me falando há pouco, né? Que é aquele do Conselho Tutelar assessorar o poder público, porque o ano que vem não é só ano de eleição, é ano também de conferência. E em ano de conferência vai aparecer fortemente a situação, né? Ou se aparecer, porque aparece. Se não aparecer, por exemplo, não aparece. Do Conselho Tutelar encaminhar procedimentos de necessita disso, necessita daquilo, para o melhor atendimento da criança e do adolescente, né? Principalmente num ano em que, pelo artigo 59, pela emenda constitucional 59, foi incluído o direito à escola como prioridade, né, para crianças de 3 a adolescentes de 17 anos. Né? E também a emenda constitucional 67, que ampliou como prioridade absoluta a juventude, né, o jovem, né? Não sei se vocês todos já estão informados. Mas essas questões são fundamentais para serem discutidas, então, pelos tutelares. Né? Estou sugerindo aqui, né? Porque nós também temos uma comissão de conselho tutelar, né? Eu faço parte da coordenação ainda. Acho que o tempo todo a gente precisa desse processo novo, né? Você viu que a fala do Antônio falou de novo, diante dessa possibilidade. Então vai surgir uma série de coisas que podem ser feitas, né? Por exemplo, você viu que na fala do Olival ele citou umas 3 ou 4 referências à legislação. Eu não, por exemplo, algumas eu falando eu lembro, mas senão eu vou ter que ver. Então ele me falou, fez uma referência que eu vou precisar ver. E, por exemplo, todos que estão assistindo, né, depois a forma de fazer a ata dessa reunião já vai ser diferente. Né? Não vou fazer uma ata no que eu posso aqui pegar aqui nesse momento. Eu posso assistir depois o vídeo, né? E vou verificando, olha, citação do artigo tal. Então eu vou na internet, pego o link onde é que está e já disponibiliza. Então qualquer pessoa que vai assistir o vídeo, a gente pode editar
Na fala a gente faz o corte dizendo, olha, aqui, está aqui, entre nesse endereço que você vê qual é a legislação. Ou você pode colocar também essa legislação no próprio vídeo, entendeu? Então, são recursos que a gente vai ter que ir aprendendo o tempo todo, é um processo de aprendizagem, sabe assim? É como se a gente voltasse para a sala de aula, mas é só que isso a gente faz na vida, no dia a dia. Né? Então a gente vai começar um processo de aprender a lidar com esses novos recursos, que são poderosíssimos. Né? E essa é uma das questões. Se aqui... Qual é o seu nome mesmo? Josival, Conselho de Itaquera. Desculpa, eu vim participar de uma outra reunião e acabei desembarcando nessa reunião. E aí, assim, para mim é um pouco meio que surpresa, porque assim, eu não estava a par do assunto que estava sendo tratado aqui. Então, assim, comecei a prestar atenção e já captei o que está sendo tratado aqui. Tá se criando um site, onde esse site vai ser discutido, situações, vai ser um site online, né? Onde vai ser discutido a partir do ano que vem, onde vai se fazer reuniões via online, né? Via online, essas reuniões, elas vão ter acesso livre, né? Então, assim, qualquer pessoa em qualquer canto aqui do estado, ou até fora do nosso estado, pode participar dessas reuniões, né? E assim, o que dá para perceber claramente é que isso vem, do meu ponto de vista, a fortalecer e a criar situações onde pode enriquecer e até expor o trabalho do conselheiro tutelar, que é o trabalho de ponta, né? E aí, no meu ponto de vista, hoje a internet é uma das maiores ferramentas de comunicação que a gente tem atualmente, né? A gente vê aí pelo qualquer situação, quando ela é colocada ou no YouTube ou no Twitter, aí ela espalha o mundo inteiro, ela não fica só localizada no nosso país, isso fica a nível de mundo, né? Eu acredito que há muita coisa a ser acrescentada no trabalho do conselheiro tutelar, porque a gente somos vitimizados, né? O conselheiro tutelar é vitimizado o tempo todo. Nós somos a classe mais desvalorizada a se colocar a nível de Brasil, que a gente não temos assim, estamos muito desvalorizados pelo poder público. Nós fazemos ações aí, milhares de ações todos os dias que mudam a vida de crianças, mudam a vida de adolescentes, e nós não temos valores nenhum. Mas quando acontece alguma coisa que envolve o conselho tutelar, nós estamos massacrados pela imprensa, massacrados pelo poder público, né? Isso é notório, né? E aí eu acredito que com esse trabalho a gente pode até debater situações que venham a valorizar não só o movimento da infância e adolescência, mas claramente o trabalho do conselho tutelar, né? Porque eu acredito que também isso vai servir para grandes trocas de experiências, né? A nível de Estado e a nível de Brasil. Porque nós sabemos aí que tem coisas que a gente às vezes quer colocar e a gente não tem instrumento, não tem mecanismo para passar situações. Eu acredito que esse site, esse novo trabalho vai trazer, vai enriquecer e vai valorizar também o trabalho do conselheiro, que a gente vai poder se expor. E aí que vai ser filtrado, não tudo, né? Mas mesmo assim, eu acredito que vai ser um passo importantíssimo, porque a internet ela é um instrumento que hoje é o meio de comunicação que atinge aí milhares de pessoas em tempo real. Então, assim, o pouco que eu estou aqui deu para ter esse entendimento. Pode ser que eu esteja enganado, mas do meu ponto de vista, e aí se alguém puder me esclarecer, eu acho que é isso. Está muito próximo da realidade que você apresentou. É isso mesmo. Do ponto de vista técnico, se aproxima muito do que o senhor falou mesmo, né? E do ponto de vista das relações de responsabilidade, está escrito lá no artigo 5º, inciso 2º, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer uma coisa senão em virtude da lei, né? E isso daí não tem sido muito bem respeitado pelos poderes que estão mais consagrados, né, dentro da nossa institucionalidade. E quem conhece já os nossos encaminhamentos, os procedimentos do fórum, o fórum municipal e o fórum estadual, historicamente, eles têm sido dos mais críticos, dos mais combativos, né, na infância, né? E também, quem conhece o Estatuto, né, o artigo 101, por exemplo, agora ele tem o parágrafo 2º que diz que quem faz definição de guarda e
quem faz o abrigamento, né, agora está de uma forma explícita, né, que é o Poder Judiciário. Então a gente sabe que a prática tem sido que o tutelar continue fazendo, né, e eles estimulam isso. Mas é preocupante o momento em que houver qualquer conflito de interesse entre o tutelar e o Poder Judiciário, porque a lei está dizendo agora que é ele quem faz. Está aí no parágrafo 2º do artigo 101. Então, é uma situação para que o tutelar deveria ficar mais preocupado ainda do que já esteve até agora, porque a gente sabe das histórias recentes que ocorreram na Vila Mariana, que ocorreram em Osasco, que ocorreram no Butantã. Então, a gente precisa estar muito atento a isso e saber quem é que está do lado da gente de fato, né? Porque já tem a grande diferença de um juiz, sendo juiz compulsado, ele já ganha mais de 20 mil de salário inicial. O Ministério Público é 16, 18, dependendo do Estado. O tutelar, além de ter uma remuneração muito pequena, ele tem um apoio muito pequeno e não tem direitos sociais, né, como deveria ter. Então é muito importante a gente estar se aprofundando nisso, saber quem é que deve estar do lado do Conselho Tutelar. Acho que isso vai ser uma conversa muito boa e iniciante para nós aqui. Só estou tentando complementar a fala dele. Perfeito. Só queria agora colocar que, infelizmente, na cidade de São Paulo tem bons conselheiros, tem ótimos conselheiros, mas, infelizmente, eu vou ser generoso, 60%, eu vou ser generoso, 60% continua com essa prática, né? Eu diria uma prática, vamos dizer assim, não sei nem o nome que eu poderia dar dessa prática de abrigamento, né? Uma prática, eu vou até ser deselegante, mas uma prática idiota, né, por parte do conselheiro ou da conselheira, que o primeiro pensamento dele é procurar um abrigo ou um acolhimento. Isso eu tenho visto na cidade toda, né? E eu vou dizer uma coisa, eu tenho aconselhado e tenho falado claramente para os pais, quando acontecer isso, resista, vai na Defensoria Pública e abre um processo contra esse indivíduo ou essa indivíduo, porque ele está violando os seus direitos, né? Porque assim, não adianta falar, formação a gente já viu, já fez, mas ainda continua do mesmo jeito, continua do mesmo jeito. O primeiro pensamento é esse, vou brigar, liga lá para o CRECO, liga lá para o coisa, tem uma vaga aí, já abriu. Eu sou conselheiro há 6 anos, 6 anos eu sou conselheiro, eu tenho 3 abrigamentos, 3. E foi abrigamento de um dia para o outro, e no outro dia fui fazer um encaminhamento para tentar restituir e levar a família para a Defensoria Pública para poder conseguir a guarda de volta. Porque o juiz mandou abrigar ainda mais. O juiz determinou. E eu não quis questionar o juiz para poder, né, criar mais conflito. Que já é uma discussão. Que já é uma discussão. Né, que já é uma discussão. Então, só para complementar isso daí, que é um tema que a gente tem que puxar. Tem um tema que a gente tem que puxar. E eu não tenho vergonha, não tem esse negócio assim, você é conselheiro, está falando negócio assim. Nós que somos conselheiros, que temos consciência e que fazemos as coisas corretas, que são a maioria, temos que falar isso claramente. E aí, Silva e o Fórum, vou deixar claro o seguinte, que esse modelo, né, que foi estabelecido na cidade de São Paulo, é que é culpado desta eleição, da maneira como foi feita na cidade de São Paulo. É que a culpa está aí, porque não existe na cidade de São Paulo, né, vou dizer novamente, 60% colegiado. 60%, não existe colegiado. Eu queria que o senhor fizesse uma resolução exigindo que todos os conselhos encaminhassem as suas atas de reunião do colegiado para você ir ver a mazela que ia ser na cidade de São Paulo. Porque são pouquíssimos conselhos nessa cidade que tem dentro dos seus livros lá o registro de reunião do colegiado para discutir situação de caso. Não existe. Eu desafio a qualquer um conselheiro, qualquer um conselho que se sentiu ofendido, que às vezes a pessoa fala as coisas, o cara se sente ofendido, mesmo nós temos certo, as pessoas têm o direito de se sentir ofendidas, de apresentar atas, né, feita em reunião do colegiado para discutir a situação. Não existe. 60%, eu vou colocar de 60% dos conselhos.
Eu estou incluindo o conceito do Itaim, nosso. Então, não estou fugindo não. Estou fugindo não. Se tiver 3 ou 4 atas, né, e eu registrado lá o meu nome na ata e assinado, que eu estava lá sozinho para fazer a reunião convocada e não chegou nenhum, e não veio nenhum conselheiro para fazer, que eu não sou um idiota. Eu faço isso. Tem a reunião do colegiado marcada? Está marcada. Se não veio, eu registro lá e coloco. Pego a testemunha dos administrativos e coloco. Coloco aqui que eu estava aqui no horário para participar da reunião do colegiado para decidir a situação. E não aparece. E aí a culpa é desse governo que estabeleceu essa eleição da maneira como fez. É claro. É só, e aí o fórum tem que começar a discutir essas questões também na cidade. Perfeito. Tá. O Joaquim está pedindo a palavra, eu também estou falando. Acho que é importante essa fala do companheiro Abreu, que realmente eu concordo com ela, e infelizmente a gente vivenciou aqui um fato aqui na Serra, o Lorival, de uma, não vou citar o nome, né, que é antiético, mas de uma conselheira que encaminhou uma situação dessa para a Santa Casa, né? Ela infelizmente ouviu só o pai forjou uma situação que a criança tinha, que a mãe tinha dado bala envenenada para a criança, e foi o pai que forjou isso por conta de brigas dos dois lá, né? E aí essa criança foi parar na Santa Casa e a assistência social imediatamente já encaminhou essa criança para o abrigo, infelizmente, né? A gente, enquanto fórum, a gente conhecia o casal, né? A gente fez uma abaixo-assinado e encaminhou para o juiz e achou uma família substituta e conseguimos reverter a situação. Mas assim, infelizmente a gente vê casos assim, né, de abrigamento. Primeiro caso, a briga, depois a gente, é igual a rota, né? Primeiro dá o tiro, depois a gente vai ver se o cara é trabalhador ou não, né? Infelizmente, não, infelizmente é isso que, infelizmente acontece, né? Por conta até desse governo que desagrega, né? Que ele tem esse papel de desagregar o conselho tutelar, né? De colocar conselho tutelar aí que não tem nada a ver, que não é comprometido, a gente acompanha aqui, infelizmente acompanha um caso aqui de uma situação aí de despejo, e o conselheiro tutelar foi lá e não cumpriu o papel dele. Ele só cumprimentou os policiais, não conversaram com as famílias, e não foi... eu verifiquei isso, falei, puxa vida, é triste isso, né? Ele não contou quantas crianças, né? Ele não conversou com as famílias, só conversou com os policiais. E a nossa amiga ali, que é conselheira, que é participante também, é membro do fórum também, ela já vivenciou isso aqui na região Sé. Que na reunião reunião do que mesmo? Reunião do que acontece aí no Consegue da Vida, ele realmente só defende, né? Só o pessoal da... Ela vai defender o direito dele. Só o direito dele, o direito dos majoritários aí, que é serviço do governo. Infelizmente, é essa a realidade que a gente vivencia aí por conta, né? Desse governo, que ele prega isso, né? A desagregação dos conselheiros tutelares. Então, é importante essas questões, quando estamos à véspera, né, da escolha de novos conselheiros tutelares. Eu acredito que o edital deve vir ali por fevereiro, porque tem que ter 3, 4 meses antes o processo do dia da eleição, né, o processo se instala 3, 4 meses antes. Mas então, nós já temos data, você poderia estar dando... E também, quando estamos às vésperas, né, da conferência, essa lembrança das prerrogativas de um conselho, que é o Conselho Tutelar, e falávamos aqui de assessorar o poder público e de acumular os encaminhamentos, né, encaminhando, sugerindo, propondo, né, que sejam instalados os devidos serviços, os devidos programas, né? Mas também é importante, em momento de conferência, né, o resultado do conjunto das proposições, né, de uma conferência ser tratada como proposições pelo Conselho Municipal. O Conselho Municipal também não tem feito isso. Então tem todo o encaminhamento de proposições, né, no processo de conferência, e esses
essa proposição, além de ser encaminhada para o âmbito estadual, né, ela deve ir para a mesa do Conselho e o Conselho tirar suas resoluções devidas. Né? Então, tanto tutelar, como o Abreu destacou, esse agora acolhimento institucional indevido, né? Ou sem os fundamentos com a preocupação com a família, com a estrutura da família. E também o Conselho deve acolher municipal as proposições da sociedade, né? E tratar como uma resolução, né? Porque é a vontade da comunidade da melhor forma expressa que é uma conferência de criança e adolescente. Então, eu acho que é importante a gente já estar fazendo aqui as preliminares, né? E com os cuidados que o Silva também alertou o Joaquim, né? Olha, ter cuidado que a gente pode provocar realmente o direito de outros órgãos se manifestar quando a gente traz a público uma denúncia como a que pode ser colocada. Se eu puder complementar, eu acho assim, eu estou até ficando um pouco assim meio já triste, porque quando a gente era conselheiro tutelar, a gente tinha a reunião semanal do colegiado, né? E em outras ocasiões também a gente compareceu em desocupações. A gente compareceu sempre nas ocupações para ver se dava para bater quem estava desocupando. Independente de ser a polícia ou coisa. E a gente sempre teve o apoio do Dr. Crilton, né? de componentes do Ministério Público que nos apoiaram, a gente impediu desocupações em determinados momentos. Então foi uma parte da minha vida que foi assim, uma coisa que até mexe com a gente muito, a ação do conselheiro tutelar, você começa a acreditar se você for à luta mesmo. Mas o que o Silva fala, a gente acho que ele tem que ter um certo cuidado, porque o conselheiro tutelar tem 60% que não faz a ata, tem outro que dá um tiro onde não é para dar, mas se o fórum pretende fazer o que o Lorival falou e ser o que o Lorival falou, que é o refúgio quando o conselheiro tutelar sofre a pressão lá, quando o juiz cassou, quando o promotor quis destituir e tal, a gente precisa tomar um cuidado, eu acho, que senão também o conselho tutelar fica também... Quer dizer, existe esse caso que o colega aí, que o companheiro colocou, mas eu acho que ele não é, nem pode, e se for, está aí o trabalho do fórum de tá contribuindo para que na próxima, ou vamos capacitar esse cara para não agir mais dessa forma. Mas de público a gente tem que ter um cuidado. Posso complementar o que falou? Pode. Então, a gente fica escutando e a gente presta atenção, que é muito interessante. Eu sou conselheiro de primeira gestão e, assim, a gente fica um pouco, assim, triste, porque, assim, o que o companheiro Abel coloca é importante, porque é real. É real dentro dos conselhos, a falta de reuniões, e não é só dentro dos conselhos, a nível de município. Porque não é só, se você for perceber, as reuniões que acontecem dentro do movimento de adolescência, a presença é muito pouca. O conselheiro tutelar, quando assume algumas posições dentro do movimento, eu acho que ele se sente um pouco estrela. E isso frustra o movimento. Porque as pessoas ocupam espaço dentro do movimento, desculpa até, isso é uma maneira de desabafo minha, às vezes para se promover um pouco, né? Para se promover e ganhar visibilidade, e ele acaba esquecendo lá atrás tudo que ele lutou e tudo que ele idealizou, porque aí ele não contribui e ele não faz o papel dele que deveria ser feito também, de formar dentro do Conselho Tutelar as opiniões ou fortalecer o movimento. Então ele acaba sendo um pouco estrela e abandona um pouco o movimento. Ele se torna uma pessoa que busca informações para si. Não? Então, se você for analisar hoje a nível de município, todas as setoriais, os segmentos de Conselho Tutelar, o de movimento da infância, a presença ela é muito defasada. Os conselhos não participam, nem da cidade, quanto mais dentro do seu conselho. Né? E aí a gente acaba barrando situações aí, que a gente deve ficar triste de saber que o conselheiro tem esse tipo de atitude, mas é uma coisa que está dentro do município. Né? A gente está falando aqui a nível de capital, os conselheiros é a classe mais desunida hoje
Isso não era assim, mas hoje é uma das classes mais sumidas que tem dentro do segmento criança e adolescente. Nem dentro do seu colegiado tem reuniões que o companheiro colocou. Mas isso também é um pouco do estrelismo das pessoas que assumem posições dentro do movimento e acaba puxando para si mesmo e não coloca isso como prioridade. E essa pessoa mesmo que assume o movimento, ela acaba não partilhando o conhecimento que ela tem de 2, 3, 4 gestões de conselho tutelar com os companheiros que estão começando. A gente se sente meio que frágil dentro do movimento. E quando você quer, você tem que erguer a cabeça e batalhar para participar de coisas, se informar, buscar informações. Porque se você não for atrás, você é jogado para escanteio e só cumpre o seu mandato e cai no esquecimento. Então, eu tenho acompanhado aí a fala do Abreu, de algumas pessoas aqui. Uma das preocupações que nós temos lá no fórum, recentemente, dia 29 de novembro, nós aprovamos o planejamento estratégico do próximo ano. E a partir do dia 29, é o último ordinário que nós tivemos. O CMDCA. E quem fez todo fez o planejamento anterior não foi a gestão atual. Então imagine, nossa última reunião ordinária, com a participação da sociedade aberta, reunião aberta, foi dia 29 de novembro. Então tem algumas coisas a serem debatidas com a sociedade em geral, que nós achamos, e aí todo mundo foi consenso, que você fazer um planejamento estratégico no dia 29 de novembro, você cessa as discussões, por exemplo, uma véspera de eleição que é o Conselho Tutelar. Como é que é isso? Como é que tem essas questões que foram abordadas aqui em relação aos conselheiros? Isso se dá a forma do conselheiro trabalhar, essas questões que ficam prejudicadas os bons conselheiros, as pessoas que têm aí um compromisso com o movimento na área da criança e do adolescente, acaba sendo prejudicado. E se dá isso, uma forma de eleição que foi feita. E que nós, enquanto CMDCA, e nós tivemos aí a eleição dia 13 de junho desse ano, nós elegemos os 8. Os 8 eleitos pela sociedade civil não tem, nem, pelo menos, não era uma chapa totalmente diversa ao que o governo municipal estava propondo. Então, nós tiramos algumas coisas aqui, alguns parâmetros. Essa proposta que o Fórum está fazendo, nós temos trabalhado muito conosco lá, essa questão da informação e de links, como é que fica o CMDCA, como é que presta conta, como é que você se antecipa, até por conta dessa dificuldade da participação. Então, tem sido uma pessoa importante nessa área da questão da informação, da questão da informática, de inclusão das pessoas. Uma das nossas reuniões ordinárias, só de a gente colocar no planejamento estratégico esta questão de curso de formação, de acompanhamento, de exigência dessas atas, etc. e tal, um debate, vamos dizer, caloroso lá, porque alguns conselheiros falaram, não, vocês estão nos fiscalizando, foi uma coisa de choque, né? Foi tenso mesmo, porque para alguns conselheiros, eles entendem que algumas ações do Fórum, do CMDCA, acham que é simplesmente perseguição. Então não é fácil para você reconstruir, porque é uma reconstrução, entendo. O movimento da criança e adolescente, pelo que a gente vê, eu sempre falo, a gente estava inserido dentro do movimento, a gente ficava muito na periferia. A partir da hora que um grupo lá entendeu que era importante para que eu viesse para dentro do CMDCA, você tem que ser candidato, tudo e tal. Então, quando fizeram todas as articulações políticas para a gente vir, a gente vem de lá imaginando um cenário totalmente diferente. Você vê que para você reconstruir tudo aquilo que muitas pessoas
participaram e continuam a participar dessa construção, porque eu entendo que cada dia é uma construção nova da criança e do adolescente. A sociedade, no geral, ela ainda não assimilou a importância do estatuto, a importância do reconhecimento. E aí, para você, lá atrás, do meu ponto de vista, tinha sido começado esse alicerce, tinha construído. Aí mudou-se o projeto de eleitoral, né? E eu lembro muito bem que eu participei desse processo, não fui nem candidato a conselho tutelar, e a gente trabalhou em apoio. E aí essa forma foi muito vistosa para as pessoas que estão no movimento. Quando você é nominal, você estruturou um certo de candidaturas, e aí essas candidaturas, na sua grande maioria que saem vitoriosas, não tem esse compromisso. Por quê? E vocês conselheiros sabem, tem uma parte de conselheiros que quando não eram conselheiros, a primeira preocupação era saber qual que era o salário, quanto que ia ganhar. Eu participei de vários fóruns de debate nas periferias, era isso que estava em pauta. Né? Naquela oportunidade eu ouvi falar coisa de 2 mil e poucos reais. Nossa. Então você conhece pessoas que se estruturaram muito e mesmo assim não serem vencedoras. Né? Hoje tem algumas coletivas, a gente está discutindo esse reconhecimento, essa melhoria para os conselheiros, sim, a gente não fala em valores, mas a gente tem notícia também que nas regiões mais afastadas dos grandes centros, vereadores já estão dizendo até valor de salário. Eu tenho meu candidato. Lá em São Miguel já está conquistado. O vereador está dizendo até quanto vai ser, que é um valor considerado. E fulano é meu candidato. Então, essas questões, para você tirar, você desconstruir isso e voltar a construir o que estava feito, não é fácil, não vai ser da noite para o dia. O Conselho Municipal da Criança e Adolescente ficou 6 anos aí, pelo menos eu me conto, né, mais direcionado ao governo. E eu ainda acho, viu, Silvio, que o pessoal da mesa, mesmo nós lá, eu cobro muito isso, né? Mesmo nós lá, nós temos que nos articularmos mais, porque é muita coisa para ser resolvida, muita coisa, né? Cada um tem a sua, não só a questão do residencial, mas tem a sua vida privada também. E muitas vezes, às vezes tem uma audiência, tem alguma coisa, tem que acompanhar, nas ordinárias, o máximo possível para eu ter. Então, não faltei nenhuma ainda por questão médica. Então, assim, o que aconteceu na próxima segunda, para depois da manhã, nós vamos estar numa reunião plena, que participa dos coordenadores, mas ampliada. E aí são os outros representantes da sociedade civil que foram eleitos, mais o governo, mais suplentes. Vamos estar debatendo em relação à questão, um dos pontos é a questão da eleição. O que já foi dado lá é que há uma divisão. Uma pessoa do governo já se manifestou o seguinte: totalmente contrário ao sistema de chapa de eleição. O empate está dado. Quem que é o conselheiro? O Vitor. O Vitor. Ele se manifestou, tá? Eu estou falando a manifestação dele, não é uma manifestação geral, porque eu não conversei com todo mundo. A sociedade civil tem maioria lá, né? São 8 da sociedade civil. Mas se houver um empate na votação, quem decide é o presidente, não é isso? Isso. São 8. Né? Então, assim, fala, eu não vou ficar aqui fazendo um comentário disso aqui. Eu vou te falando, há um empate? Há um empate. É verdade. Mas, hoje tende para essa questão de chapas, porque a gente entende que as pessoas que estão comprometidas com o movimento, é mais fácil para elas se comporem chapas para sair candidato. Então, na segunda-feira agora a gente vai estar tendo o que está certo. É que a eleição ela será em maio, se eu não me engano, o programa de data, acho que dia 15. 15 de maio para... A discussão do edital vai começar a partir do dia 10 de janeiro. Então, o que a gente tinha discutido lá atrás? Que esse edital,
A gente teria que ter discutido agora em dezembro. Mas olha,